que é a decisão que trata da decisão que nós devemos tomar nesse momento evolutivo, que é tão importante para nossas vidas e para o nosso futuro espiritual. Todos sabemos o momento difícil que estamos vivendo, talvez não tão difícil, né, que a gente sempre tende a exagerar um pouquinho, porque afinal de contas nós estamos sobrevivendo e lutando com as nossas forças e com o nosso recurso. Então nós vamos superando as dificuldades existentes. Já houveram épocas muito piores, e eu lembro que hoje, num atendimento de uma pessoa que está depressiva e síndrome de pânico, e com medo de Covid, mais um monte de outras questões, que ela já passou por 2 pandemias no passado, 2 pestes, que antigamente se dizia que era uma peste, né? E numa delas ela desencarnou e na outra ela suicidou de medo. E agora está apavorado de novo na terceira. Não aprendeu ainda, né, a lidar com dificuldades. Então muitas vezes nós nos apavoramos praticamente sem necessidade, porque ninguém sabe, diante de um enfrentamento qualquer, se a gente vai sobreviver ou não vai. Não, ninguém tem certeza de nada. Aliás, dizem que para morrer basta estar vivo. Então, e estando morto também para nascer, basta estar morto, porque já pode nascer de novo. Então, a grande verdade é que nós não temos razões para apavoramentos. Nós devemos cada vez mais tomar consciência do amparo que temos da divindade, de que estamos nesta caminhada evolutiva aqui na Terra há milhares de anos. Já nascemos milhares de vezes, já morremos milhares de vezes das mais variadas formas, e estamos aqui novamente, e estaremos aqui no futuro, espero, né? Porque esse livro trata da questão do exílio planetário, do processo de transição, né? Então, onde grande parte dos habitantes da Terra serão transferidos para outros planetas, para outros orbes, né? Então, nós só temos uma saída inteligente e adequada: confiar no amparo da bondade divina, né, e fazer a nossa parte, buscar a nossa espiritualização, buscar conduzir as nossas vidas da melhor maneira possível, com pensamentos positivos. E os pensamentos é a fonte que mais nos trai, que mais nos gera problema, porque muitas vezes nós não prestamos atenção em nossos pensamentos e jorra para a nossa consciência um mundo de pensamentos negativos, de ideias negativas, né, de vibrações negativas, e nós alimentamos, nós permitimos, porque não fazemos uma seleção, porque não damos uma condução adequada. Então, o certo seria que todos nós sempre estivéssemos atentos às vibrações que nos atingem, para que nós pudéssemos redirecioná-las. É muito comum pessoas que passam a semana doentes, no final de semana dê uma melhorada boa, porque quase sempre no final de semana dá para dar uma saída, um passeio, uma visita, né? Então a gente vê que muitas vezes a segunda-feira é muito difícil e a sexta-feira é muito gostosa. Por que será? Por causa desse foco que nós damos para a nossa atenção. Se nós nos focamos numa coisa positiva, todo o nosso organismo vibra positivamente. Se nós nos focamos numa coisa negativa, todo o nosso organismo vibra negativamente. Pois é, quem gosta de coisa negativa, de notícia mentirosa e infeliz, quem quer aumentar a sua depressão, né? Quem quer adoecer, quem quer contrair, sintonizar com o Covid, eu não assisti e sintonizei, tá? Então imagine quem assiste. Então nós vamos selecionar aquilo que nos interessa, aquilo que é bom para nós, buscar vibrações positivas. A nossa mentora, Irmã Teresa, sempre dizia para nós pensarmos em 2 palavras, 2 nomes. Um é o nome de uma flor e o outro é o nome de Jesus. Sentir a vibração do nome Jesus.
ela dizia que essa vibração é altamente poderosa e transmutadora, transformadora. E eu vejo quando eu atendo espíritos ou personalidades múltiplas, que eu peço para eles repetirem o nome de Jesus, não precisa nem acreditar, muitos nem acreditam, mas quando ele pronuncia o nome de Jesus, ele sente um impacto, uma transformação, porque é um nome que é carregado de potencialidades positivas, de energias de cura, de otimismo, de determinação, de força, né, de poderes, porque Jesus é um ser completo nesse sentido, tem tudo aquilo que nós desejamos um dia ter, né? Então é um nome que nos carrega de energia. E um outro mais simples, que a irmã Teresa recomendava, era pensar numa flor. A própria palavra flor é de vibração altamente positiva. E a flor tem cores, tem perfume, tem delicadeza, tem vibração altamente positiva. Então, são verdadeiras fontes de energia que nós pouco utilizamos. Muitas vezes nós confundimos a ideia de Jesus com religião. Não tem nada a ver religião, que é um conjunto de preceitos, nem sempre de acordo com as leis divinas, que o adepto deve seguir, né? E sintonizar com Jesus. Jesus é o governador do planeta Terra, é Ele que cuida dos nossos destinos, da nossa caminhada. Então Jesus não fundou religião nenhuma, ele participou de religiões na época que ele estava aí. Ele não fundou nenhuma, fundaram religiões baseadas nos ensinamentos dele depois que ele já tinha ido embora. Então, quando você pega o Evangelho de Jesus e os outros evangelhos, que são quase 30 evangelhos na realidade, mas o cristianismo que está baseado na Igreja Católica escolheu os quatro evangelhos, quatro deles para fazer o seu manual, né? Então, quando nós pegamos o Evangelho, e esse Evangelho é bastante completo, se tiver todos os outros vai completar muito mais, tem muito mais informações nos outros que não estão nesses, né? Quando se pega esse Evangelho e estuda as leis que estão ali, você percebe claramente qual é o melhor caminho para a sua vida. Você não precisa nem de religião, basta que se siga as orientações expressas no Evangelho, que representam a palavra e os ensinamentos de Jesus, que é diferente da Bíblia, que são os ensinamentos utilizados pelos povos da antiguidade, pelos profetas que antecederam Jesus. Jesus fez a síntese de tudo e simplificou tudo para que todos possam entender. Quem não entenderia a semeadura livre e a colheita obrigatória? Qualquer uma pessoa letrada ou não entenderia. Quem não entenderia, faça aos outros o que se quer para você, que são as leis básicas. O perdoa 70 vezes, 7 vezes, o amor cobre a multidão dos pecados. Quem não entenderia isso? Então são os ensinamentos que foram estabelecidos para que nós possamos colocar em prática e melhorar a nossa qualidade de vida. E todos queremos melhorar a nossa vida, não queremos? Se queremos, vamos procurar o melhor manual que existe para nós transformá-lo em roteiro para a nossa caminhada. Agora, nós somos viciados em pensamentos negativos. Nem é só viciado, nós somos descuidados. E quando vemos, muitas vezes começamos uma prece e na metade da prece já viajamos para outro lugar, para outra história, para outra coisa. Que é comum isso. Então você vai fazer uma prece na hora de dormir, se dorme e a prece começou só nas 2 primeiras palavras, depois você dormiu. Por causa da nossa mente viciada, palavras que nós utilizamos que são negativas. E eu gosto sempre de chamar a atenção para uma das mais comuns que nós utilizamos quase a vida inteira, sem nos darmos conta
do efeito e da programação que ela estabelece em nosso psiquismo. É aquela que quando você encontra alguém e se diz, oi, tudo bem? Outros, mais ou menos. Já desfia um rosáriozinho de reclamações. Começa com o prefeito e vai migrando. Vai para o governo do estado, vai para o presidente da república. Daqui a pouco já está lá nos Estados Unidos, reclamando de lá, do que acontece lá. Porque nós somos viciados nesse tipo de coisa. Então, oi, tudo bem? Mais ou menos. Em 10 anos que você repita mais ou menos, você automatiza isso em você. E aí você quer reclamar da vida depois? Quem é o responsável pela sua vida? Pela boa condução da sua vida? É Deus? Não, é você. Deus nos dá a inteligência, os recursos, mais ou menos, dependendo da nossa necessidade. E quando eu falo da nossa necessidade, essa necessidade é uma coisa muito ampla. Depende do que eu tenho que aprender. Se eu tiver que aprender economia, economizar, otimizar, multiplicar recursos, Deus vai reduzir todo o meu salário o mínimo possível para que eu faça o máximo com ele. Eu tenho que fazer o máximo com ele. Tá? Então, se eu tiver que aprender a me conter num vício de alimentação ou vício de bebida, eu virei com um problema de saúde ligado, que vai me impedir de eu comer demais ou até de beber. E por aí vai. Muitas vezes pessoas preguiçosas, de má vontade, renascem paralisadas, porque aí ela vai ter muita vontade de se movimentar, mas não pode. Quando podia, não fez. Agora a lei divina vai corrigir isso. Então nós tiramos o movimento para a pessoa ficar esperta. E por aí vai. Então é uma sequência de ações das leis divinas que é para o nosso bem, para nos corrigir. Pessoas que nunca respeitaram os sentimentos dos outros passam a vida normalmente sem nada. Quando eu digo sem nada, não é que não vão ter um par evolutivo, claro que não vão, mas não vão ter sentimentos de ninguém, nem amizade consegue. Por causa do desrespeito ao sentimento do outro. Então, se nós estamos sabendo disso, que a lei funciona assim, que é a lei da semeadura, nós já começamos a corrigir o nosso roteiro, a nossa caminhada. E se começamos a corrigir a nossa caminhada, evidentemente que vamos prestar mais atenção e escolher caminhos mais harmoniosos, mais suaves, mais saudáveis, caminhos mais cuidadosos, né? Para evitarmos problemas para nós mesmos. E não tem como, gente, é da lei divina. É você o condutor da sua vida. Quando eu peço que Deus me ajude me dando força, inteligência, percepção clara para mim fazer as melhores escolhas. Mas Deus não vai resolver o seu problema, porque ela te deu um problema para você resolver o problema. Exatamente o problema é para que você se movimente, para que você faça alguma coisa. Então ele não vai tirar aquilo que ele te deu para exatamente, que é para o teu processo de evolução. E aí entra aquela outra velha questão, é do inconformismo com o que eu sou, com o que eu tenho, com a minha aparência, etc. e tal. Todos nós vamos experimentar todas as aparências, todas as condições, todas as configurações, todos os tipos, todas as etnias, todas as raças, né, todos os países, todos os climas, todos teremos que experimentar isso. Porque o curso de aprendizado na Terra implica em todas essas experimentações. Para que você aprenda, para que você perceba como você se sai em cada experiência dessa. Se você se sair mal com a sua configuração, você vai repetir a configuração por várias encarnações. Se você sair mal com a sua cor de pele, você vai repetir a experiência por várias encarnações. Não importa qual cor.
Porque tem preconceito em todas as etnias, em todas as aparências, em todas as raças, em todas tem preconceitos. Tá? Se você se comporta mal, praticando uma determinada conduta, uma má conduta, você vai sofrer as consequências daquela má conduta até que você se corrija, porque cada vez vai ficar pior. Você vai repetindo, vai padronizando, vai carregando mais daquela energia negativa e vai ficar pior. Então nós voltamos na lei da semeadura livre. Semeadura livre, eu posso fazer o que eu quiser. Ninguém, nem Deus te tira o livre-arbítrio, tanto que você faz o que você quiser. Você pode matar, pode se matar, pode fazer o que você quiser. Toma uma soda cáustica, você faz o que você quiser. Esse é o livre-arbítrio. Agora você vai ficar com as consequências do livre-arbítrio. É um presente de Deus na sua mão, mas cabe a você administrar com inteligência. Se você não administrar, você vai aprender a tua custa, não é a custa de Deus, não. Tua custa e daqueles que estiverem por perto de você, que você vai ficar devendo também para eles. Tem um livro que se chama Deficiente Mental, eu fui um. E esse livro trata da história de 3 pessoas que haviam participado acho que da Segunda Guerra, coisa assim, e feito muita destruição, né? Acho que eram trabalhavam em aviões bombardeiros ou coisa assim, e depois reencarnaram e fizeram 3 escolhas diferentes. Um escolheu ser engenheiro para reconstruir o que ele havia destruído, né? Arquiteto, engenheiro, né? Engenheiro civil. O outro escolheu ser médico, foi trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, porque estava restaurando também os estragos que fez. E o terceiro, em processo de punição e de inconformismo, escolheu ser retardado mental. Então aquele foi o menos inteligente de todos, porque ele acabou devendo para mais aqueles pais que tiveram que cuidar dele. Ele ficou com uma dívida maior ainda do que já tinha, não pagou a conta, não começou a pagar a conta e ainda aumentou a dívida. Faltou inteligência e faltou confiança no amparo superior, que a lei divina pede que você acerte as suas contas, e ela te levará a você acertar, querendo ou não, né? Você tem o livre-arbítrio de fazer a coisa, mas depois você vai acertar a sua conta, né? Então a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então essa consciência nós precisamos ter agora e utilizar muito mais do que até então, em virtude do momento evolutivo que nós estamos vivendo, porque os espíritos já estão dizendo que o processo a condição da Terra de planetas de provas e expiações já não existe mais, agora já é regeneração. E quem está reencarnado agora criando problemas são aqueles espíritos que foi dado a última chance, que prometeram, queriam fazer o possível para cooperar, para se endireitar, porque não querem ser exilados. Se falharem, serão mandados embora. Se conseguirem se administrar com relativo sucesso, permanecerão na Terra fazendo a sua evolução. Para a lei divina não importa se é o seu grande amor ou não, porque esse é o amor divino em ação, e o amor divino é pedagógico, é terapêutico, né? É educador. Então ele vai te colocar onde você precisa estar, independente daquilo que você considere perda ou não. Eles dizem o seguinte: quem fica vai arranjar outros laços de afeto, e quem vai também vai arranjar lá onde for. Vai ser mais duras condições lá onde ele for? Vai. Mas ele escolheu. São escolhas. Perante a caminhada evolutiva, nós vivemos de escolhas. Então eu vou ler um pouquinho daquilo que o espírito que está
passando as orientações aqui na fase final desse livro, e as orientações dizem o seguinte: a musicalidade continua. Eles muitas vezes colocam as leis divinas como música, né? Porque elas são orientadoras, pacificadoras, harmonizadoras e só trazem alegria e felicidade. Nós é que rejeitamos. Então é colocado dessa forma muitas vezes. Então ele diz: a humanidade terrena que se conjuga e complementa nos dois planos da vida sofrerá uma mudança de natureza vibratória que imprimirá um aumento na frequência de sublimação do ser, com capacidade de executar novos acordes para manifestar a sua qualidade divina, como autêntico instrumento de Deus a retratar a capacidade criadora. Então, comentando um pouquinho sobre esta primeira resposta. A humanidade sofrerá uma mudança de natureza vibratória que imprimirá um aumento da frequência de sublimação do ser, com capacidade de se executar novos acordes, ou com a capacidade de nós fazermos coisas que nós nem imaginamos ainda. Aumentar os nossos potenciais. O Evangelho de Jesus já coloca: vós sois deuses, podem fazer o que faço e muito mais. Isso é Jesus falando. Ora, o que ele fazia todo mundo sabe. E se ficar, já o povo ficava maravilhado. E o muito mais, o que será? Será que é o estrago que nós fazemos nas nossas vidas, utilizando essa força, esse poder divino? Nós podemos fazer mais que ele, fazendo, agindo positivamente. Só depende de nós mesmos. Então, por isso a importância de nós estudarmos um pouco dessas leis, de nós conhecermos a nossa natureza, identificarmos as nossas dificuldades, as nossas deficiências e estimular, trabalhar as nossas virtudes, porque nós só temos a ganhar com isso em termos de saúde, de harmonia, de equilíbrio, de paz interior, né, de prosperidade, porque é lógico e claro, se nós estivermos com a nossa inteligência mais livre, mais perceptiva, nossas capacidades, nossa saúde, nós vamos render mais em todos os sentidos. Vamos saber cuidar melhor de nós mesmos e daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Então a importância de se buscar a espiritualização e o autoconhecimento. Buscar a espiritualização é buscar conhecer como funciona a vida, as leis divinas. E o autoconhecimento é buscar saber como é que é a nossa natureza. Porque nós somos profundos desconhecedores da nossa natureza. O espírito Ramatiz dizia que nós ainda não temos condições de identificar a causa de uma dor de cabeça com precisão. Nas captações psíquicas a gente já consegue essa identificação, porque você investiga profundamente a estruturação dos problemas, né? Mas a medicina estuda isto? Ainda não. Se estuda o funcionamento do corpo, mas não o funcionamento do psiquismo, não a nossa natureza mais profunda, não os registros de memória e memórias das nossas experiências vividas, dos nossos traumas, dos nossos medos, das nossas culpas, dos nossos erros de passado, das nossas tendências, dos nossos automatismos, dos conceitos e preconceitos que nós carregamos nas profundezas do nosso psiquismo e que nos atrapalham a vida, das personalidades que estão ativas atrapalhando a nossa vida. Nós não sabemos disso. Não sabemos os traços culturais que nós trazemos, porque você imagine você ter vivido lá nas Arábias, por exemplo, e agora está reencarnado no Brasil com costumes completamente diferentes. Você ter vivido 1000 anos lá no interior da China, comendo arroz só ao lado do Vietnã, ou lá na Índia com aqueles modelos de vida que eles têm lá, de vegetarianismo, e você vem para o Brasil e vem para o Sul,
se alimentar de carne, de churrasco, de comidas completamente incompatíveis, como é que vai ser a sua saúde? Quanto tempo você vai levar para você adaptar teu psiquismo, porque não é só o corpo físico, é o psiquismo, porque basicamente o corpo é uma ferramenta do psiquismo, do espírito. Então até que você se adapte com um novo modelo de vida pode demorar séculos e até milênios. Se alguém tiver pergunta, em qualquer momento pode me interromper para levantar a mão que eu respondo, tá? Então ele diz, o medo, os anseios passageiros, as necessidades sensoriais e os interesses do prazer deixarão de ser a sua busca desenfreada por uma felicidade utópica que os tem mantido distanciados de sua real natureza. Em contrapartida, buscarão os potenciais com os quais possam vislumbrar as belezas profundas da vida, criando um maior intercâmbio criatura-criador. Basta nós pararmos para pensar quais são os nossos maiores motivos de prazer ainda na vida. Quase sempre inclui muita comida, muita bebida, farra, festa. E a lei divina está dizendo que aquilo que é permanente, que é duradouro, é de outra natureza, não é esse não. Esse ainda pode ser tóxico. Por você comer demais e beber demais, você pode se atrapalhar e bem. Qualquer abuso dos prazeres do corpo geram problemas. Os da alma são permanentes e te abrem a facilidade de intercâmbio com as esferas superiores, seja com os espíritos mais evoluídos. É muito mais fácil um espírito evoluído que vibra em alta frequência acessar uma pessoa muito equilibrada e quase impossível de acessar um desequilibrado. Muitas vezes o desequilibrado é o que mais chora pedindo coisa para a espiritualidade, o que mais reclama, o que mais pede e é o que menos colabora com aquilo que ele está pedindo. Porque se nós adotamos condutas grosseiras, como é que nós queremos o amparo de espíritos superiores? Se eles não conseguem nos acessar, por causa dos nossos hábitos, da energia que nós agregamos em torno de nós mesmos. É muito comum quando se trabalha no tratamento das personalidades múltiplas, do alinhamento psíquico, a gente vai aprendendo aos poucos, você olha a personalidade e já identifica qual é a natureza do sentimento. Então você vê se a personalidade está com aquela aura cinzenta, você já sabe que ela está carregada de tristeza, né? De tristeza. Aquela aura escura, pesada, graxosa dentro dos vícios, ou então aquela aura que relampeja assim, aquelas chispas vermelhas da raiva, do ódio, né? Ou do rancor, que é mais uma cor bordô escura, né? E você já vai identificando a natureza dos sentimentos, só no olhar, no captar a vibração, você já percebe isso. E os espíritos leem isso em nós. Então, se nós adotamos hábitos grosseiros, alimentação grosseira, palavrões como parte da nossa alimentação espiritual, pensamentos negativos, e depois vamos pedir socorro para espírito superior, de que jeito que eles vão poder ajudar? O Espírito Ramatiz coloca isso de uma forma seguinte: para você levantar uma pedra, você precisa de uma alavanca de ferro, né? Ou algo muito reforçado. E para você levantar um balão não precisa quase nada, né? Então, essa é a diferença. O espírito grosseiro se assemelha a essa pedra que precisa de alavanca de ferro. O espírito que vibra nas frequências superiores não tem esse tipo de energia para socorrer aquele que está em baixa vibração. Ele precisa de um espírito muito mais grosseiro, mais pesado, mais terra a terra, para poder combinar as energias e fazer alguma coisa. Mas invariavelmente esse espírito mais grosseiro, mais pesado, não tem o conhecimento nem os poderes daquele que vibra mais alto. Então é por isso que muitas vezes nós não conseguimos o resultado esperado
e depois nos revoltamos com Deus e não acreditamos mais em nada porque o pedido não adiantou nada, né? Não vai adiantar, porque nós não nos colocamos na condição adequada para receber. Então isso são orientações que a espiritualidade vem nos trazendo, que é para nós ir nos modificando na caminhada evolutiva, se nós queremos participar de um mundo mais saudável, mais tranquilo e feliz. Eu vejo quando nós trabalhamos com aqueles espíritos que aqui na Terra se manifestam quase sempre como viciados, com vício difícil de remover e com depressão, os inconformados da vida, que eles são exilados desse planeta Capela, né? Ou de um planeta muito semelhante. Então, qual é o primeiro problema deles lá? Eles começam lá com o inconformismo. Vai sempre ter o orgulho e o egoísmo no meio. Então, eles querem ser mais que os outros, querem privilégios especiais, porque a inteligência está muito desenvolvida, as condições estão muito desenvolvidas. Lá ele não precisa caminhar, ele desliza, usa a força do pensamento, ele se alimenta pela respiração, ele se alimenta com alguma coisa líquida, não gasta esse tempo nem recursos com comprar comida pesada, porque não precisa lá. Aí ele começa com as atitudes de rebeldia e de inconformismo. Ele vai adensando. Até que daqui a pouco ele está opaco, começa a ficar pesado. Quando ele começa a ficar pesado, começa a aparecer então, porque é incompatível aquela vibração com o planeta, aparece a doença. Então ele vai conhecer o que ele não conhecia, vai conhecer as doenças. Depois que começam a aparecer as doenças, ele perde os sentidos. Nós aqui na Terra temos catalogado 5 sentidos, né? Mas nós estamos perto de 12. Eles têm mais que 12 bem desenvolvidos. Só que aí ele adensou seu corpo, tornou-se pesadão e grosseiro, e ele começa então a perder os sentidos. Ele já não tem mais os 12 desenvolvidos, já vem para os nossos 5. E isso, para um espírito, é uma perda valiosíssima. É uma perda que dói muito. Porque perder força, perder poder, perder percepção, é como alguém que de repente fica cego. Alguém que perdeu a memória. Alguém que perdeu a condição de movimento. É a mesma coisa. Aí, normalmente, nessa fase, já estão muito revoltados, mais do que estavam antes. Então, eles não aceitam mais tratamento. E aí, então, vem o exílio. Porque ele não tem mais condição de viver lá. Ele perdeu a capacidade de ler pensamentos que ele tinha, de se comunicar pelo pensamento, perdeu os sentidos, perdeu a leveza, perdeu a, como é que se diz, a autoestima, porque aí ele tem a impressão que os olhos dos outros estão julgando ele, né? Embora não esteja, mas quem está errado tem sempre essa sensação, que o olhar do outro já está adivinhando, já está sabendo tudo que ele aprontou, né? Isso é normal em quem age de forma errada, ter dificuldade de encarar os outros nos olhos, porque ele deu razão para o outro julgá-lo, né? Então, ele não tem mais condição de ficar lá, então ele é exilado para a Terra. Daí chega revelado aqui, e muitos deles estão até hoje, há milhares de anos. Os milhares de anos não foram o suficiente para acabar com a revolta e com o inconformismo que eles trazem dentro de si. Isso é terrível, por isso que depressão e esses vícios mais arraigados são dificílimos de serem tratados com sucesso. Né? Porque o espírito não se conforma, nada nunca está bom, né? Nada vale nada, o mundo é cruel, é difícil, é complicado, não gostam de ninguém, se sente superior a todo mundo, porque muitas vezes se coloca numa posição baixa, mas se sente superior. Né? Todo mundo é burro, só ele que sabe das coisas, ninguém o entende. É muito comum se ver esses traços de rebeldia, até mesmo nas crianças. Ninguém me entende, ninguém colabora comigo, tudo eu passa por inconformismo.